Estudo 2, gente, é em Miqueias, tá? O Miqueias, que eu não vou fazer que nem a semana passada, que eu trocava toda hora. Nossa, eu não sei, acho que eu fiquei tão empolgada numa área que eu resolvi trocar o nome do coitado do Miqueias. Não é o Malaquias, o Malaquias a gente já tem lá. Então, continuando, o estudo 2 em Miqueias. Por que eu dividi? Porque são 2 capítulos agora e 2 a semana que vem, e os temas dá para dividir, não é continuidade. Então, por isso que eu dividi para ficar mais fácil. Então, vamos lá, recobrando, né? Quem está chegando de paraquedas, entra lá no canal do YouTube, tem lá o estudo 1, e tem umas observações no começo do estudo, tá? Então, vamos ver aqui, antes da gente começar, o estudo de Miqueias, o 4 e 5. Então, diz o seguinte, o que Miqueias fez? Tá? Ele entrou para profetizar, e a orientação dele é que você ande retamente. Tá? Então, ele fala, viver justamente, amar a misericórdia, seguir a Deus, são mais importantes do que sacrifícios e ofertas. Então, vamos lá para falar o povo do jejum. Tô de jejum, porque eu sou santo do santo, mas mete o pau na amiga, rouba granulado dentro do supermercado, pega o troco indevido, mas eu vou lá e eu faço jejum, porque eu fico sem comer, tenham pena de mim. E aqui, gente, é tão atual. Esse livro parece que foi escrito para 2025, porque então ele começa a falar. No estudo da semana passada, Deus estava fazendo colocações, tá? Então ele estava exercendo a justiça. Mas agora o Miqueias ele testifica que Jeová, né? Ele é compassivo e ele perdoa os pecados dos que se arrependem. Então, como eu costumo brincar, né? Sabe aquelas meninas que é do porteira do Santo dos Santos? Né? Então tem o super crente e tem a que é do Santo dos Santos. O que acontece? Só vou dar um exemplo. Assisti uma série essa semana da Netflix, tá? Vou fazer propaganda aqui. Chama A Missa da Meia-Noite. Muito interessante, tá? Quem quiser pode assistir, é interessante. Mas é o seguinte, o que eu achei mais interessante é que o tal do padre, ele tem vamos dizer assim, uma secretária, e a secretária é muito engraçado, porque ela é a santa. Então, todas as vezes que ela vai falar com alguém, ela fica falando só textos bíblicos. Eu acho tão interessante, porque ela quase não fala nada, assim, da situação. Tá? Ela fala textos bíblicos. Gente, tem tanta gente assim das igrejas, sabe a Bíblia aqui, mas não resolve se a Bíblia estivesse só aqui, porque ela tem que vir para cá. Então, é aquele povo, mediram, diz que é 20 minutos que você tem, 20 centímetros que você tem. O fulano erra o céu por causa desses 20 centímetros. Que você tem tudo aqui e você não coloca aqui. Um cara que conhecia a Bíblia, que ele já morreu, mas melhor do que um monte de crente era o Jô Soares. O Jô Soares dava um baile de Bíblia, mas o que adiantava? O conhecimento dele era aqui. Tá? Então, ele estudou a Bíblia, mas não com a intenção de aprender. E na maior parte das vezes era para criticar, né? Então, aí o que acontece? Você vê isso nas pessoas, e o que o Miquel está falando, Deus é justo, e até nos 2 primeiros capítulos, né, nos 3 primeiros capítulos, ele fala da sentença. Então, o que acontece com o Miquel? Ele foi enviado que o povo ia ser preso, né, ia ser para o cativeiro da Babilônia. Deus nunca dá uma ordem, nunca tanto de repreensão como de amor, de bênção, sem avisar. Você pode ver que Deus sempre dá um aviso. Nós, estudando a Bíblia agora, nós estamos vendo que isso aconteceu muitas vezes, né? Nós somos os profetas menores, e você vê que eles estão falando coisas que você vai ver lá no Apocalipse.
tá? Tem coisa que está falando lá e está fazendo aqui. Então, preste atenção. Deus sempre prepara o seu povo, tá? Inclusive quando a situação não é do jeito que você bem entende, porque nós sabemos o que é bom para nossa vida, né? Só que não. Então, só tem em mente isso. Ele fez isso com Nínive. Lembra de Nínive, do Jonas, tá? Que nós estudamos recentemente? Ele avisou o povo. E o que aconteceu com o povo de Nínive naquela época? Se arrependeu, tá? Então, Deus avisa exatamente, acho que é para dar mais, para cair a sua ficha, tá? E que negócio que tá... Vocês estão me vendo? Beleza. Então, vamos lá. Não. Não? Não. Não ainda, peraí. Acho que agora vai dar. Tá gravando? Tá. Vai sair. Agora Não, foi, então. né? Então. Para quem está vendo, foi sumida aqui, tá? Mas agora já apareci de novo. Bom, vamos lá. É só gesticular menos que eu fico tremendo a mesa aqui. Bom, mas então o que acontece? Ele vai fazer um paralelo da remissão social do povo oprimido com o fim da remissão dos nossos pecados. Então, ele começa ele primeiro deu as sentenças e falou dos pecados do povo, aonde que o povo se desviava, e ele agora, na metade do livro, ele começa já a falar das profecias, de que o final da história. Então, a gente sempre se coloca como pais, né? Então, é assim, o pai, ele castiga o filho, não é porque ele não ama, tá? É porque ele quer que que o filho cresça. Então, Deus age, ele usa essa linguagem, o amor de mãe, que é assim, o mais próximo que ele pode comparar com o que a gente entende, né? Então, o que acontece? Nós vamos falar as perguntas, vamos ler os textos. Eu quero que você faça uma coisa. Durante todo o que você estiver ouvindo, pegue os textos e tente adaptar no nosso dia de hoje, tá? Porque você vai ver como parece que essa profecia está sendo para o dia de hoje, que é 30 de outubro de 2025, tá? Então, o que acontece? A primeira pergunta diz o seguinte: quem será chamado ao monte da casa do Senhor? E nós estamos no capítulo 4, tá? E aí, o versículo 1 diz o seguinte: no futuro. Detalhe, eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Que é mais fácil de explicar. Eu estou gostando de usar essa versão junto com os profetas, que eu acho que dá para a gente entender direitinho. Então, vamos lá. Versículo 1. No futuro, o monte do templo do Senhor será mais alto de todos, ficando acima de todos os montes. Todas as nações irão correndo para lá, e esses povos dirão: vamos subir ao monte do Senhor. Uai, isso quer dizer o quê? Quem que vai ser chamado? As outras nações. Isso aí é para você saber que não é só judeu, embora o judeu use o Velho Testamento, aí está dizendo que não é só o povo judeu que vai ser salvo, que o amor do Senhor é extensivo a todos os que quiserem. Então, aqui ele está falando, no futuro, o templo do Senhor será mais alto e todos vão ficar acima dos montes e saber que esse é o monte do Senhor. As pessoas vão ter vontade de seguir o nosso Deus. As pessoas vão ser assim contagiadas pelo amor que Deus tem por nós, tá? Então, aí vem o seguinte: por que as nações desejarão se unir ao povo de Israel? Porque tá vendo a diferença do tratar. Mas, Kátia, mas o Miqueias não está falando isso e o povo ia acabar de ser, logo em seguida, ser prisioneiro na Babilônia? Sim, mas Deus está preparando o povo para isso. Então, vamos lá. Versículo 2. E esses povos dirão: vamos subir no monte do Senhor, vamos ao templo de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém e é do monte de Sião que ele fala ao povo. Gente, isso aqui é o povão.
Isso aqui são os outros povos que, de repente, lutavam junto contra o povo de Israel. E eles vão desejar ter a vida deles. Então, coloco eu nesse miolo. Será que a minha vizinha, ela tem vontade de ter a vida que eu tenho? Será que eu consigo mostrar para as pessoas que convivem comigo que viver com Cristo é muito melhor, que seguir ao nosso Deus é muito melhor? Então, é assim, se você é daquelas que eu brinco a porteira do Santo dos Santos, né? Só aquilo. Por que o fulano vai querer encontrar Cristo? Para que vai querer ser cristão? Para viver apanhando, porque a vida sofre tanto. Aí vem aquela história da Idade Média, que foi difundida porque a igreja se tornou parceira com o Estado, e foi dito o quê? O Estado estava quebrado. Então, era uma virtude você doar os seus bens para a igreja. Então, aí, o que acontece? Eles enaltecem a pobreza. E isso, o próprio Jesus, ele nem fez isso. Se você olhar, os patriarcas, todos tinham muitas posses, todos eram ricos. Eu não vou aqui falar da teologia da prosperidade, mas tudo que vem do Senhor, e aí, assim, em cada âmbito, né? Então, aqui, nós vemos, né, que Davi fala, tanto eu sei viver na abundância, como Paulo fala, né, na abundância, como na fartura, como na recessão. Então, você está mostrando para o povo que caminhar com Cristo é melhor, ou você está querendo mostrar que você vai ser desarrumada, porque não pode pintar cabelo, aí não pode depilar, aí não pode usar batom, não pode fazer unha, não pode usar roupa de cor forte. Gente, que isso? Que é isso? Vamos ser racionais? Então, você está querendo atrair o povo para o Senhor, mostrando uma vida do cristão que é horrível. Esquece, filho, esquece que ninguém vai querer. Bom, vamos lá. Pergunta 3. Qual o tratamento de Deus para com esses povos? Então, aqui nós estamos falando que os povos vão ansiar por servir a Deus no Santo Monte, e como Deus vai fazer com eles? Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Sabe o que é isso? As armas de guerra vão servir para a agricultura. Não tinha pensado nisso, né? Pois é, eu pensei. Bom, todos viverão seguros e cada um descansará calmamente embaixo das suas figueiras e das suas parreiras. Esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. As outras nações adoram e obedecem os deuses. Mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. Então, isso é o tratar de Deus com os povos que circundavam o povo de Israel e resolveu pertencer no grupo, não é? Então, isso sempre aconteceu, não é agora. Nós vemos que lá no Egito, nós falamos na semana passada, quando o povo saiu do Egito, foi um monte de egípcios junto, porque eles reconheceram, então eles se agregaram ao grupo. E hoje, nós vemos com essa história da Babilônia, que o povo foi levado cativo, né? Que é logo depois aqui do que Malaquias fala. Então, o que acontece? As nações começaram a ansiar, e o amor de Deus para com todos é igual. Então, não é que judeu está lá no topo do topo. Se o judeu não reconhecer que Cristo é o Messias, bau, a religião deles ficou aqui, ok? Tanto, Deus vai dar muito mais atenção ao cara que é perdido e, de repente, encontrou no Evangelho a salvação da sua vida do que daquele que está sentado em cima da lei e dizendo que agora ele é o porteiro do Santo dos Santos, tá? Bom, agora essa pergunta, nós vamos ver, porque eu quero que vocês me digam a que época o Miqueias está falando, tá? Então, vamos lá. Qual a época de Deus, que Deus está se referindo nesse texto, capítulo 4, 6 e 8, diz o seguinte: o Senhor Deus diz, virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei, e quando os expulsei da sua pátria. Para aí,
Ai, mas não é o diabo que se levantou? Não, velho. Deus está dizendo que ele que expulsou da pátria. Deus age com disciplina. Nós vamos ver isso no final do estudo de hoje. Se prepara o seu coração para fortes emoções. Então vamos lá. Daqui Deus está falando que ele expulsou da própria pátria. Então vai, trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos e farei deles uma nação poderosa. Eu, o Senhor, reinarei no Monte Sião, e daquele tempo em diante para sempre, eles serão novamente o meu povo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo. Voltará a ser capital do país, a cidade mais importante de Israel. Bom, nós vimos, né, acompanhando o povo judeu, então teve a diáspora, né, que se espalhou para tudo quanto é canto. E quando você vê que quando foi, acho que na década de 70, que o Estado de Israel foi constituído novamente e começam a voltar. Então é nessa que você vê o profeta falando assim: eis que vejo os povos vindo em águias de aço. O cabeção era avião. Então aqui ele está falando que ele vai trazer o povo de volta e vai instituir Jerusalém como a capital de Israel. Ai, mas é só para o judeu? Volta no começo do estudo e veja que não, tá? Não. A bênção, as promessas são extensivas a todos aqueles que clamarem ao Senhor, sendo o Deus da sua vida, tá? Bom. Pergunta 5. Qual o estímulo de Deus para com os povos desesperados? Ai, olha que legal. Jerusalém, por que é que você está chorando como uma mulher que está com dores de parto? Será que é porque você não tem rei e os seus conselheiros morreram? Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz, pois os seus moradores vão sair e morar nos campos e depois irão até a Babilônia. Mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos. Aonde? Em Jerusalém? Não, na Babilônia. Então ele está avisando o quê? Você vai estar na Babilônia e eu vou cuidar de você contra os inimigos. Vamos ver o povo quando for. Vamos lá. Isaac, né? José, o que aconteceu, José? José foi levado cativo, aí foi levado o povo, chamou os irmãos, bababá, e o povo cresceu lá, certo? E o povo viveu tempão lá, tudo bonitinho, só que não, né? Só que não. Então se corromperam, aí vai lá Moisés, tira eles, bota eles no deserto, vão para a terra prometida, o povo começou a reclamar, e ficou rodando, quer trocar todo mundo. Aí eu te pergunto, já parou para pensar que de repente o seu comportamento é que está fazendo você ficar dando volta no deserto? Esperando trocar a turma? Olha, porque às vezes você não sabe, o pior é isso. Quando é consciente, tudo bem, mas muitas situações da nossa vida, nós não sabemos a profundidade que tem. Então, o pecado é mais leve, Deus dá um desconto, você vira café com leite porque você não achava que era pecado? Não. O que vai acontecer? Se você está errando, peça, eu falo para sim, sempre, eu bato nessa tecla, tenha coragem e ore para o Senhor e fala, Senhor, me mostra o pecado que está me sendo oculto, porque não é porque você não sabe que deixa de ser pecado. Nós comentamos a semana passada sobre o crime culposo. Culposo é sem a intenção de matar, mas só que você não tinha intenção, então você está livre? Não. Então, tenha coragem e busque, porque muitas vezes você pode estar incluído no povo que está lá murmurando no deserto e você não vai ver a terra prometida. Que era uma viagem rapidinho, o povo começou a reclamar, ficaram lá 40 anos no deserto, né? E aqui o que ele está falando? O que ele está falando? O Senhor salvará e livrará do poder dos inimigos lá na Babilônia. Então, vamos lá. 6. Como os povos de outras nações se desesperam. Como Deus agirá. Vamos lá. Olha que legal esse texto. Muitas nações se reunirão para atacar Jerusalém. E essa gente diz: Jerusalém deve ser destruída e profanada. Mas eles não sabem que o Senhor está pensando e planejando. Não sabem que ele os reuniu para os castigar,
como se ajunta as espigas para pisá-las e separar do trigo da palha. O Senhor Deus diz: povo de Jerusalém, levante-se e ataque os inimigos, e eu darei a vocês força de um touro com chifres de ferro, cascos de bronze. Vocês destruirão muitos povos e oferecerão a mim, o Senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles conquistaram pela força. Povo de Jerusalém, prepare-se para se defender, pois as tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. Ok. O que ele está mandando? Arregace as mangas, se deixa pronto para a luta. Nós vamos ter luta? Sim, mas eu entreguei minha vida a Cristo. Ok, bem-vindo à luta. Ninguém disse que quando você resolve caminhar com Cristo, o mundo é um mar de rosas, umas almofadas de cetim. Não é nada disso. Então, Deus ama as crianças, mas trabalha com guerreiros. Então, você é quem aqui na fila do pão? Quem? Ai, mas eu não quero ter luta, filho. Então, fica lá no colo de Deus, sabe, guardadinho lá e tomando chupeta, né? Mamadeira, biscoitinho, sei lá. Quando Deus está querendo te dar a chave do carro e um cartão de crédito, e você tá lá atrás de uma mamadeira. Nossa, mas isso eu não faço. Faz. Quando você chega e só sabe reclamar perante Deus. E às vezes é pior, porque perante Deus e junto com o pessoal que convive com você. Nós falamos da hiena lá, que qualquer situação é ó dia, ó mês, ó ano. Aonde que você está? Aqui Deus está falando, gente, Deus está avisando. Vocês são meu povo amado, mas vocês vão ser cativos e vão sofrer lá. Uai, mas eu não entendo esse amor de Deus. Ah, não. Então você acha que você é o top e que não merece passar por treinamento? Todo soldado é jogado para um treinamento. Então, o tempo que você vai ficar no deserto e o tempo que você vai ficar na luta depende de como você vai estar. Enquanto você estiver murmurando, orem por mim porque eu sou um nada, você vai continuar lá até parar de murmurar. E quando vai acontecer isso? Quando você tiver identidade. Quando você realmente, lá no fundo, souber, eu sou filho de Deus, eu sou o amado do Senhor, então eu posso estar aqui, louvado o nome do Senhor, porque Ele vai me tirar. Quando você tiver essa consciência, eu estou sofrendo, Deus, eu não quero sofrer isso, bababá. Mas, Senhor, toma a vida nas suas mãos e você sabe que Ele é o seu Pai amoroso, você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Você vai falar, eu posso fazer. Né? Aquele texto que o pessoal usa de Paulo que fala síndrome de super-homem, né? Que é tudo posso naquele me fortalece. Eu acho o máximo, porque leia o texto antes. Posso sofrer, posso apanhar, posso ser um náufrago, pode um monte de coisa, mas eu posso tudo isso porque Deus me fortalece. Não está falando em riqueza dentro de palácio, está falando em adversidade. Então, quando você encontra refúgio nas mãos do Senhor, mesmo num terreno atípico, e você consegue vencer, você está sendo forjado. Você está forjado, você está sendo lapidado e você está chegando à perfeita vontade do Senhor. E o grande barato é que eu vou te dar uma notícia: você não vai conseguir chegar à total perfeição. Verdade, não vai. Por quê? Não vem de você, vem pelo amor de Cristo. Então, os seus pecados que de repente não tem perdão, através de Jesus Cristo tem, porque Deus olha para mim lá de cima e vê o filho dele em cima de mim. Ainda bem, né? Porque se ele visse a Kátia, eu estava perdida. Vamos lá. 7. Agora vem. Qual libertador está sendo mencionado pelo profeta? Olha que texto. E o Senhor diz: quem cresceu na igreja, que nem eu, né? Sempre eu fazia papel de anjo, né? Porque por causa do meu bronze palmito. E eu era sempre anjo, eu sabia os textos de cor. E esse aqui, minha avó fazia teatro, aí ela se converteu a fazer na igreja. Então, tinha lá as peças, os profetas, e falava esse texto aqui, todo mundo sabia de cor na casa da minha mãe, né? Que ele fala: e tu, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos e num passado muito distante.
Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo. Uai, mas o povo de Israel vai entregar, Deus vai entregar na mão do inimigo? Eu não estou entendendo. Cadê a vida maciota? Então, não tem, tá? Vai entregar nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Quem é esse filho da mulher que vai vir para salvar? Ok. Então, os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. E o rei virá e será senhor do seu povo, governando com força e com a força que o Senhor lhe dará em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, mas o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. Isso aqui ele está falando do quê? Volta lá para quando o Messias vier. Mas o Messias já não veio? É voltar, meu filho, é voltar. Ele já veio uma vez, mas ele vem duas vezes, ele vai voltar. E aí é que ele vai administrar. E quem pensa que depois da morte é você ficar andando nas nuvens tocando harpa, oh, meu querido, te digo uma coisa, nananina não. O sistema da vida eterna é bem diferente do que aquilo que a gente pensa, tá? Então, mas você sabe que é o que Deus deu pra gente, então vai ser bom, ele disse que vai ser bom. Então você imagina, às vezes você pega um louvor assim, você tá cantando e emociona, você fica imaginando que vai ter um dia que você vai cantar e vai ver Jesus face a face. Já pensou? Você está louvando e adorando a Deus face a face. Gente, que coisa, que coisa. É assim, eu acho que é a coisa mais que a gente não tem coragem nem de pedir para Deus, né? Porque cada vez que você imagina isso, aí você vê como você é impuro, mas ainda bem que tem Jesus, né? Para quebrar nosso galho. Então, vamos lá. O que vai acontecer com a Síria? Não vamos esquecer que ele está falando, Miqueias, ele vem daqui, ele vai para lá e ele volta para cá. Então, a pergunta 8 diz assim, o que vai acontecer com a Síria? Porque a Síria é um dos países onde o povo vai ser vai levado cativo, tá? Então, diz, ele trará a paz. Quando os assírios invadirem nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, uai, mas Deus vai permitir que os assírios venham e dominem todo o povo e maltrate, escravize? Então, mas então eu não quero essa história de ser crente, não, porque é muito chato. Eu quero só vencer. Então, filho, então fica lá, porque aí você vai ser só perder. Porque com Jesus, você vai ganhar lá na frente. Sem ele, já começa a perder agora, tá? Então, vamos lá. E esses invadirão a terra de Nimrod. Essa aqui nós vamos ter que falar desse cara, tá? Isto é, a Assíria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem o nosso país, o rei nos salvará. Vamos lá falar de Nimrod. Quem foi Nimrod? Ele era bisneto de Noé, tá? E ele foi chamado ele era a referência. Então, sabe a história da Torre de Babel? Então, tá, foi ele mais ou menos que fundou a Babel e Nínive. E pelos textos, né, não se fala muito dele, mas se deduz que ele fosse gigante. Na época que tinha gigante, né? Que ele era muito grande, por isso que ele passava essa impressão de poderio, de força. Então, o nome dele é traduzido, era aquele que caça. Então, ele foi, tanto que você vê até no dicionário de hoje em dia, o dicionário do Água Terra lá, o nome dele é como um bom caçador. Então, ele foi, assim, um ícone, né? Como é que é? Um influencer, né? Ele era um ícone de poder, de poder. Então, foi ele que você vê quando a história da Torre de Babel, que começaram a brincar, foi no reinado de Nimrod, tá? E aqui ele está falando o quê? Que eles vão invadir a terra de Nimrod, que é o quê? A Síria, tá? E vão conquistar. Bom, 9. Onde estarão o povo restante de Jacó? Aí nós já estamos no capítulo 5, tá? Os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno que o Senhor manda sobre a terra. Ué, mas o povo vai pegar o povo de Israel?
e vai escravizar. E depois nós vamos ser como sereno para o povo lá. Isso, a sua vida vai servir para abençoar aquele povo que te levou cativo. Isso aí você lembra de quem? Você lembra de quem? Lembra lá do cara que estava com lepra e o povo já estava escravo, né? Aí teve a menina e a menina pegou e falou: porque se ele tá mergulhado ali no rio, vai ficar curado. O que acontece? Essa menina, que era uma criança, foi levada como escrava, ela serviu de bênção para a casa que ele foi. Então, o que Deus está falando aqui? O povo ia ser levado cativo e a presença do povo lá ia abençoar a terra. Então, nós vemos isso lá com Daniel, lembra do Daniel? Daniel, Misaela lá? Então, de onde eles estivessem, Deus ia abençoar. José no Egito também, como ele foi para lá, ele acabou o quê? Divulgando o poder do Senhor, trazendo adeptos ao Senhor. Então, às vezes, você não entende aonde você está e por quê. Você não consegue explicação? Não tenta racionalizar, não. Pergunta para quê? Se de repente você está lá preso, é para quê? Para abençoar aquele povo que te levou cativo. Aí faz todo sentido, né? Porque a Bíblia tem um monte de exemplo. E aqui ele está falando exatamente isso. Eles vão contar com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos, como se fossem outras, né? E aí ele fala: os israelitas que continuarem vivos serão no meio de outros povos como um leão entre os animais selvagens, como um leão novo que ataca o rebanho de ovelhas e agarra e despeça, sem que ninguém possa salvar. Olha que pesado. Bom, 10. Como Deus vai agir com eles? Assim, o povo de Israel conquistará e matará todos os seus inimigos. Uai, como? Gente, ele está lá no terreno dos inimigos. Hello? Ele em Jerusalém, ele não ia conseguir levantar a força militar para destruir essas terras. Porém, digamos assim, infiltrados, não, mas eles foram levados como escravo mesmo. Eles vão aumentar o povo, porque eles vão vencer. E Deus vai, nós vimos no começo, Deus vai se mostrar presente e as pessoas vão querer aquilo que você tem. Então, deixa o povo de lado, pense em você hoje, em mim hoje, aonde eu estou, e eu não sei entender por quê, porque eu estou passando por isso. Quem sabe é para atingir as pessoas que estão ao meu lado. Aí você fala assim, mas isso não é justo, eu não quero sofrer para salvar o outro. Ok, meu filho, então troca de religião, porque o amor de Cristo é assim. Ele também se fez pecado, se fez maldito, porque ele me amou, tá? Bom, deixarei, naquele dia, o Senhor diz para o povo de Israel, naquele dia matarei os seus cavalos, destruirei os carros de guerra, deixarei em ruínas as cidades e derrubarei as fortalezas, acabarei com as feitiçarias e os deixarei sem adivinhos. Desde aquela época existia adivinho, tá? Mas hoje não tem mais. Tem. Já ouviu falar num povo aí que se diz profeta? É adivinho. Vamos lá. Acabar com a feitiçaria e adivinhos. Destruirei os seus lidos e as colunas do deus Baal, e vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vós mesmos. Derrubarei a todos os postes da deusa Será e destruirei as cidades. Na minha ira, no meu furor, eu me vingarei de todas as nações que me desobedeceram. Tá? Isso aqui é o quê? Deus sendo justo. Então, o resumo da ópera, Deus avisou e mostrou todo o currículo, aquilo que ele não aceita. Quais são os erros, os pecados, tá? E por causa disso, vocês vão ser levados cativo. Tudo isso aqui é para preparar o pessoal para ir lá para a Babilônia, certo? Aí muda o tema, que é como? Vocês estão lá do mesmo jeito que eu vou estar protegendo vocês naquele meio, as pessoas vão querer ouvir o evangelho aonde quer que você esteja. Então, eu gosto de colocar
dois, três itens para a gente pensar durante a semana. Então, para você e olha para a sua vida, certo? Você está sob disciplina? Você acha que Deus te abandonou? Às vezes a gente tem tanto problema que a gente fica achando que Deus nos abandonou, que Deus abriu mão, que Deus não quer, ai, terminou comigo, não sei o quê. Pensa bem se você está na disciplina. Se você está na disciplina, é na mão do Senhor. Então, né? Às vezes, até eu tenho uma mensagem que eu fiz num chá sobre isso, que é a poda e a prova, certo? A prova é o quê? É uma situação difícil que vai tentar testar o seu caráter. A poda é para que você floresça mais e dê frutos. Então, muitas vezes você está na situação difícil, você acha que é castigo de morte. E às vezes é a prova, e às vezes é a poda. Poda, quem sabe como é que é, né? Por que quando tem a época certa da árvore, vai lá e depena na árvore, sabe por quê? Porque a árvore pensa que vai morrer, então ela produz o fruto com mais semente. Isso aí é a poda. Será que Deus está me podando para que eu dê mais frutos? Será que Deus se esqueceu de mim e está me castigando? Será que Ele está usando a minha vida como exemplo para alcançar o meio em que eu vivo? Então, seja sincero com você mesmo. A sua situação hoje é castigo, é prova ou é poda? Então, muitas vezes a gente não tem condição de responder isso de primeiro momento, né? Mas, olha, Deus, isso é para corajoso, viu? Isso aí não é para qualquer um, não. Ore a Deus e pergunte para Deus te responder. A palavra dele diz que você nunca fica sem resposta. Então, até aqui, que Deus ia permitir que o povo fosse levado cativo, ele avisa antes. E quantas vezes nós fomos avisados e não percebemos, não demos bola. E aí começa a dar tudo errado. Ai, Deus esqueceu de mim. O diabo se levantou. Eu vou contar uma coisa. O diabo tem a metade do poder que você pensa que ele tem. Tá? Porque qualquer coisa errada que você faz, aí o inimigo que se levantou. Bom, não foi o inimigo que pegou uma porção de cocaína e jogou no seu nariz. Ele te convenceu e você cedeu, tá? Então, veja bem qual é o estágio da sua vida. Qual é o estágio da sua vida? E só assim você vai conseguir caminhar em vitória. Porque, olha, todo o final de todas as pessoas que foram provadas, foram aprovadas, porque Deus não mente. E Ele te trata como filho. Então, não importa se você está numa situação, você está num lugar, num emprego, numa família, numa igreja, sei lá, o meio que você convive, e você vê que parece que o diabo está vencendo lá. Ele não está. De repente, você foi colocado lá para ser sal e luz para as pessoas que estão lá. Então, é muito fácil você pegar e falar, eu quero servir como missão, né? Eu acho que eu quero ir lá para a Índia, não sei o quê. O seu vizinho precisa ouvir do Senhor, sabe? A sua cunhada, a casa da sua cunhada precisa ouvir do Senhor. A casa da sua igreja precisa ver a sua postura no meio da provação. Então, é muito fácil pegar tudo que está errado e falar que foi o inimigo que se levantou. Na segunda-feira, o diabo está lá nos consultórios do psicólogo falando tudo eu, porque metade não é dele. Metade é a nossa natureza, que é humana, a nossa natureza é pecaminosa, nós temos o pecado natural, que vem da humanidade, nós temos isso. Mas pare e pense, você pode sair mais do que vencedor aonde você está. E olha, lembre bem, a situação que você está hoje, tenho certeza que Deus já te avisou há um tempo atrás e você não percebeu. Então, começa a abrir os ouvidinhos assim e perceber o que é que está acontecendo ao redor, se o mundo está caminhando e para você abençoar onde que você está. Às vezes não é castigo, às vezes é para você ser bênção. Então, vamos parar de murmurar,
Chega de querer ficar dando volta no meio do deserto. Chega de ficar só chorando, dizendo que tudo se esqueceu de mim. Faça como profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Passou coisa ruim na sua vida? Não tem problema. Deus avisou, você não percebeu? Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, para você tomar uma posição e sair caminhando em vitória. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nem Jesus disse que ia ser tudo maciota, tá? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está falando, eu tô com você. Eu fui humano, 100% Deus, mas eu fui 100% humano, e eu sei o que você está passando, e eu tô aqui para te carregar pela mão. E é isso que nós temos que lembrar. O que Miqueias está falando para a gente hoje? Ele está falando o seguinte: todas as vezes que Deus vai fazer algo de bom e de mal, ele avisa antes. E depois ele te dá força para te sustentar aonde você está. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que colocar como a sua vida hoje. Não fique pensando hipoteticamente, porque não, é a sua vida hoje. Deus está interessado em você hoje. E essa mensagem foi para você porque Deus permitiu e Ele queria que você ouvisse. E eu vou falar para vocês, eu ouço muito melhor do que vocês, porque eu fico estudando e é só paulada, dá a impressão que é só para mim que eu faço estudo, porque é tanto puxão de orelha, é tanta coisa que na cabeça abre, assim, e fala, nossa, eu não sabia. Então, é assim que o Senhor faz. Ele nos ama, então Ele permite que aconteçam as provações, exatamente para você reconhecer, só o Senhor é Deus. Eu não vou adorar outros, eu não vou chutar o balde, porque alguma coisa tem aqui. Se eu não consigo redescobrir por quê, talvez você vai descobrir para quê. E é por isso que você tem que entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e sabendo que tudo ele fará. E a semana que vem, os 2 últimos capítulos do Miqueias, tá vendo? Não errei o nome hoje, tá bom? Beijo para vocês, até a semana que vem.